Ainda bem que os homens não precisam forçar nada. É natural da gente, né? Conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, enquanto ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Áquia, o animaram os irmãos, Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Diga amém. Meus irmãos, como eu falei, existem pessoas que aparecem na Bíblia do nada, e ele vem de uma forma que a Bíblia não diz onde esse homem conheceu Jesus, porque como vocês repetiram e os homens foram muito mais fortes, diz que ele não conhecia um outro batismo a não ser de João. Se você pegar a Bíblia, principalmente no livro de Lucas, você vai ver que o batismo de João era o batismo do arrependimento, lembra? João pregava antes de Cristo. Então ele pregava o arrependimento ali, quando Jesus aparece para ele, diz: olha, lá vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz que ele em algum lugar ouviu sobre o Senhor. A Bíblia também diz, a gente vai vendo, fazendo uma biografia dele, que ele era um homem natural de Alexandria. Se vocês estudarem até os dias de hoje, Alexandria era conhecida como a maior biblioteca da época. Dizem que hoje no Vaticano parte dessa biblioteca está lá escondida, porque o Alexandre o Grande, ele tinha essa mania de onde chegar, ele pedir para que todos os livros fossem traduzidos para o grego, a língua dele. Então Alexandre o Grande, ele acumulou grandes conhecimentos. E aí quando o texto diz que ele era de Alexandria e fala natural de lá, era um homem diferenciado. E é por isso que você vai lendo o jeito que ele falava, a forma que ele falava, ele convencia, ele tinha habilidade para falar. Mas irmãos, o texto diz que ele tinha habilidade, que ele era fervoroso, mas o texto diz assim: porém, ele conhecia apenas o batismo de João. Então ele não era uma pessoa completa, ele faltava alguma coisa. E aí a frase do domingo passado que o pastor Lito usou aqui: o ensinável cresce, o ensinável cresce, o ensinável cresce. Só as mulheres, o ensinável cresce. Agora só os homens, o ensinável cresce. Entenderam, irmão? O ensinável cresce, não tem como não, deu a chance. Então o ensinável cresce. E esse homem, irmãos, ele veio de Alexandria, um lugar que tinha os maiores estudiosos da época. Mas a Bíblia diz que ele tinha tudo isso, mas ele apenas conhecia o batismo de João. E em primeiro lugar, eu queria que você guardasse seu coração algo, para a gente começar a falar essa noite, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para nós, é que eu preciso ser uma pessoa convicta de quem é Jesus. Ainda agora nós tivemos uma aula juntamente com os pré-adolescentes e adolescentes, todos eles com 11 anos de idade. Todos eles. Se você estudar numerologia, é claro que é hebraica, diz que o número 11 é um número imperfeito, sabia disso? E é por isso que quando Judas ele saiu, deixou ali os 12 apóstolos, teve uma necessidade de urgentemente colocar um outro no lugar, que entrou Matias. Sabe por quê, irmãos? Porque o número 12... é o número da perfeição, o número 7 de Deus, o número 12 do governo. Então, nós estávamos com 6 adolescentes, pré-adolescentes, todos eles com 11 anos. Famílias, você que está com seu filho de 11 anos, se preparem. Porque eu acho que é esse ano ainda, viu? Nós teremos adolescentes perfeitos, tudo com 12 anos, já pensou? E a gente falava para eles sobre a questão do ter conhecimento de quem nós somos. Quem você é? Perguntei o nome dele. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Eu não estou vendo ele aqui não. Cadê Asnu? Cadê Asnu? Asnu? Esqueceu o seu nome? Não, Asnu é outra coisa. Asnu e Tolu. Nós dizíamos para ele, pastor Lito, pastor El, estava ministrando ele, em cima do texto de Daniel, capítulo 1, que alguém pode mudar o seu nome, mas não pode mudar a sua identidade. Alguém pode mexer na sua estrutura aqui na terra, mas aquilo que você é, ninguém muda. Mas eu acho interessante que esse homem chamado Apolo, ele chegou ali, irmãos, e ele começou a falar ousadamente, ele convencia as pessoas. E quando
como é o nome do casal que estava lá, esqueci, saiu da minha mente agora, Priscila e Áquila, viram ele naquela eloquência, chamaram ele para ensinar um pouco mais a ele. Então, irmãos, o ensinável, ele cresce. E eu acho interessante que esse homem disse, eu preciso aprender um pouco mais. Então, ele não teve problema nenhum em se submeter àquilo, em se submeter ao ensinamento de uma outra pessoa. E eu acho interessante, irmãos, como a gente precisa crescer, como você precisa crescer. Tem pessoas que têm problema na área financeira, irmão, não é verdade? Eu já disse, eu já tive muito problema com isso. E Deus teve que me ensinar sobre isso. Existe problema, eu me lembro, irmãos, que na minha mente não entrava alguns assuntos de matemática. Eu sempre fui bom de matemática. Mas eu não conseguia fazer aquilo que era a dividir. Não, aquilo não entrava na minha mente, não. Até que um dia uma mulher chamada Peroni, olha o nome dela, era professora, ela me deu uma aula sobre isso particular na casa dela, e naquele momento, com apenas uma palavra, aquilo entrou no meu coração e eu aprendi a fazer conta de dividir. Eu fazia tudo, menos aquilo ali. Então, irmãos, o ensinável cresce. Então é muito importante que você entenda que não importa a tua idade, você tem algo para aprender. Não importa quem você seja, você tem algo para aprender. E a igreja está aqui para isso. Nós temos que aprender, irmãos, a como conviver um com os outros. Cada um aqui tem uma mentalidade, cada um tem um jeito. A gente estava ontem ministrando em Caruaru e falando para homens e mulheres, casais, casados que estavam ali naquele lugar. E é impressionante, irmãos, que só Deus teve a ideia de colocar duas pessoas totalmente diferentes debaixo do mesmo teto. Que ideia foi essa, irmão? Eu falava ontem, né? Eu fui criado, irmãos, numa casa com 7 irmãos. Era eu e mais 6, papai e mamãe, 9 pessoas, num quarto, numa casa minúscula, com 2 quartos. Então, num quarto dormia papai e mamãe, e no outro quarto dormia toda a faixa de Gaza. Era todo mundo lá. Nós tínhamos beliche, triliche, cama de campanha. Tinha tudo. Quem já viu uma cama de campanha? Ninguém ouviu aqui, não é? Se você levantou as mãos, se você levantou a mão, a cama de campanha, né? Não, ali já é outra, viu? É, aquela que abre tem outro nome, né? A de campanha é diferente. Mas, então se você já deitou nessa cama, se você já viu essa cama, eu quero dizer para você, você é velho. Irmãos, lá em casa tinha cama de campanha, né? Aquela uma trepeça que chama, trepeça aquela aí, né? Uma cama de campanha, triliche. Eu dizia ontem, eu vou repetir para vocês, que eu dormia no último andar, Johnny. Num triliche. O último andar, bem pertinho da telha brasileira. Bem pertinho. E nesse tempo, meu querido, meu pai inventou, não patenteou, mas inventou o bronzeamento artificial. Porque era muito quente, cara. Eu dormia naquele lugar, eu era branco, a cor que eu fiquei. Porque vinha cozinhando a gente por dentro, né? Mas era a situação. Mas eu dizia também, né? Aí eu moro numa casa dessa, convivo numa casa dessa tal, e me caso com Elbraina. E é assim todo tempo. Ela acorda assim. Ela quando acorda desse jeito, ela dorme de óculos. Eu perco meu óculos. Eu tenho 2 óculos. Um para achar o outro. A semana passada eu perdi os 2. Fiquei procurando, não achei. Até agora eu não sei onde está o meu. Eu sei que eu trouxe aqui para a igreja, mas não sei onde está meu óculos. Está lá na mesa, está na sua bolsa. Mas deixa ele aí. Deixa ele guardado, porque senão eu não vou ver e vou perder. Irmãos, é assim que acontece. Aí eu caso com essa mulher, uma mulher totalmente diferente. Eu me lembro quando a gente foi para um hotel um dia, e aí eu saí do banheiro, eu peguei a toalha, irmãos. Ninguém faz isso. Eu peguei a toalha e joguei em cima da cama. Molhada. Ninguém faz isso, faz? Não, faz não. Eu fiz. E ela disse assim, amor, sou eu. Amor, você jogou a toalha em cima da cama. Eu disse, e daí? Não, porque você jogou a toalha em cima da cama, molhada. Eu disse, e vou botar no chão? Mas em cima da cama, assim, e vou botar onde? Eu não sabia, irmão, de colocar, nunca ensinaram para mim, não que minha mãe fosse uma pessoa, não que ela não tinha condições de 7 pessoas num quarto, um banheiro só. Um banheiro, era uma agonia, uma toalha para todo mundo. Era uma agonia, o último, meu irmão, não se enxugava não, era melhor sair molhado mesmo, porque não ia fazer nada. E aí, eu caso com ela, mas o meu coração é um coração ensinável. Até nós estamos completando agora no final do ano, 36 anos de casado, diga amém. Mas, meus queridos, até hoje, eu tenho que aprender coisa. Até hoje, às vezes, quando estou lá fora, indo no meu caminho do trabalho, eu lembro assim, onde eu troquei de roupa?
Porque antigamente, onde eu trocava, ficava. Eu não guardava minha roupa. E às vezes eu estou no caminho e lembro, meu Deus, onde eu guardei? Quando eu volto, está tudo lá. Parece que eu fui abduzido. Um em cima do outro. Aí eu pego, guardo, ela acorda um pouco mais tarde, nem vai saber o que aconteceu ali. Mas o coração tem que ser um coração ensinável. Você precisa querer aprender. E esse homem aqui tinha que aprender um pouco mais sobre Deus. Mas o texto diz que ele era eloquente. O texto diz que ele era convincente. Porque ele tinha convicção de quem era Jesus. E é por isso, irmãos, que um servo de Deus, você que está aqui, precisa ter convicção de quem você é. Era isso que eu falava para os adolescentes ali agora. Sabe, pode mudar a tua identidade, mas a tua genética não muda em Deus. Quando eu tenho convicção de quem sou. Então pode mudar governo, pode vir outro governo, mas aquilo que eu sou tem que estar intrínseco dentro de mim, assim, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Ninguém muda isso, eu sou filho de Deus. Não importa o que aconteça, eu sou filho de Deus. Ah, você errou, mas eu sou filho de Deus. Ah, você fez isso, mas eu sou filho de Deus. Essa é uma convicção. Era isso que esse homem chamado Apolo tinha na vida dele. Por isso que ele pregava com tanta eloquência. Mas o texto diz que ele era limitado, pois só conhecia o batismo de João. Ele não tinha passado pelo Pentecoste. Ele não tinha recebido aquela unção que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Vá lá, porque descerá sobre você poder para pregar. Ele não passou por isso. Mas mesmo assim, a convicção dele era tão grande que ele começou a pregar. E pregou, irmãos, onde, se você ler os versículos, antes desse versículo, vai ver que quem estava pregando lá era um homem chamado Paulo, na sua segunda viagem missionária. Quem estava pregando ali era Paulo, um grande homem, criado aos pés de quem? De Gamaliel. E ele pregou ali, e o texto diz, leia só um versículo para cima, fala assim, quando Paulo foi embora, disse, e aí chegou esse homem chamado Apolo. E pelo que eu vejo aqui, Apolo não deixava nada a desejar a Paulo. Mas era um homem que só conhecia o batismo de João, o batismo do arrependimento. Não conhecia o batismo da graça, o batismo do Senhor, o batismo do Espírito Santo, não conhecia ainda. Mesmo da sua limitação, dentro dele havia uma certeza daquilo que ele ouviu, não sei aonde o texto não diz, daquilo que ele ouviu, que veio um homem chamado Jesus e pregou um evangelho nesse lugar. É isso, irmãos, que nós temos que ter no século 21, convicção de quem somos. E quando eu tenho convicção, eu não sou crente apenas dentro da igreja. Quando eu tenho convicção, eu não sou crente apenas dentro do meu lar. Eu sou crente na rua, eu sou crente no trabalho. Onde você andar, você deixa um rastro de glória. Porque eu tenho convicção. Mas eu sei de tudo? Não. Eu sei a Bíblia toda? Claro que não. Você sabe? Eu acho que não. Mas aquilo que eu sei, eu passo. Existe um homem chamado Rex Rambach. Ele pregou, ele já é falecido, ele pregou em cima de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Em cima desse texto, ele fez 68 sermões. Parecia que a Bíblia dele só tinha esse texto, mas ele pregava o amor de Deus, porque ele tinha convicção. Então, irmãos, o que o século 21 está cobrando de mim e de você é convicção. Quem você é? Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Mas se é filho de Deus, está demonstrando isso. Se é filho de Deus, está andando como filho de Deus. Mas o coração ensinável diz, eu quero aprender um pouco mais. Então a primeira lição que esse homem chamado Apolo, ele me ensina e diz para mim e para você, por isso que eu disse, dentro da Bíblia, tudo que está escrito, por menor que seja, tem uma aplicação para mim e para você. Primeiro, seja convicto do amor de Deus em sua vida, amém? Seja convicto, Deus mudou a sua vida, você é um nascido de novo. Meus queridos, o orgulho muitas vezes nos impede, é o que diz a frase, de crescer um pouco mais. O orgulho. E aí eu tenho que voltar de novo para o texto. Priscila e Áquila estava ali, era companheiro, estava ali ajudando a Paulo nessa grande viagem missionária, na segunda grande viagem missionária. E eles ouvindo Apolo, o texto diz, e foi lido por mim e por vocês, quando eles ouviram ele pregar, disse, cara, esse cara é forte. E o texto diz que eles dois pegaram pela mão e disse, eu quero lhe acrescentar mais alguma coisa, mas eu quero voltar um pouco mais, porque o texto diz que Apolo era um homem de Alexandria, era um homem do berço dos grandes homens, dos berços dos estudiosos, do berço das pessoas que sabiam falar eloquentemente, como diz o texto, dos poderosos na linguística. E aí Priscila e Áquila, aqui um texto não diz nada sobre eles,
disse, olha, eu tenho que lhe acrescentar mais alguma coisa. E aí, irmãos, veio o coração de um homem ensinável. Veio um coração de uma pessoa que disse assim, você tem alguma coisa para me ensinar? Eu quero aprender. Porque muitos de nós, talvez você e eu, diríamos assim, quem é você? E essa é uma das frases terríveis que a gente escuta por aí. Ou, você sabe quem eu sou? Essa é horrível também. Tem pessoas que vão falar com outra assim, olha, eu quero te falar uma coisa para você, assim, você sabe com quem está falando? Com uma pessoa? Não, eu sou um deputado, você é uma pessoa. Sabe quando Priscila e Áquila disse, cara, você fala muito bem, mas você tem uma limitação, porque você só conhece o batismo de João. Eu tenho que lhe acrescentar mais uma coisa. Aquele homem de imediato disse, me ensine, fala para mim, eu quero aprender. Mas poderia ser o contrário a resposta. Eu não tenho nada para aprender com você, porque quem é você para me ensinar alguma coisa? E infelizmente, irmãos, dentro da própria igreja, nós sentimos isso muitas vezes. No colégio, existe hoje alunos, irmãos, e infelizmente está aí registrado em vídeos, alunos desafiando o mestre. Desafiando porque não querem aprender. Desafiando porque se acham autossuficientes. Desafiando porque acham que é dono do próprio nariz, como realmente é. Mas desafiando porque são orgulhosos. Irmãos, todos nós podemos aprender. E aí eu falo, irmãos, sobre financeiro. Aí eu falo sobre o próximo nosso encontro de casais. Queridos, nós estamos ministrando ontem numa igreja muito grande e falando lá para as pessoas. Uma ministração simples, baseada em Efésios capítulo 5, que é o berço do casamento. Efésios capítulo 5. E é uma ministração fala mais sobre nossas vidas, não é? E aí o pastor daquela igreja, um pastor muito bem formado, um pastor homem bem, ele disse, como eu aprendi hoje? E eu sabendo que ia ministrar sobre isso, eu disse, meu Deus, esse homem está sendo generoso. Porque esse homem sabe muito. Mas ele disse, eu aprendi muito hoje, pastor. Eu aprendi muito, muito hoje. Sabe por quê, irmãos? O coração dele é um coração ensinável. Mas quantas pessoas, irmãos, que estão em luta no casamento e não querem aprender mais nada? Quantas pessoas são assim? Sabe qual é a tristeza de um pastor, igreja? É quando alguns casais nos procuram num gabinete e dizem assim, pastor, eu tenho uma notícia para dar. Eu estou me separando de fulana. E aquela surpresa, aquele choque para os pastores, a gente pergunta, mas como aconteceu de repente? Não, de repente não. Faz 2, 3 anos que a gente não se bate. Faz 2, 3 anos que a gente não conversa. Faz 2, 3 anos que a gente não entende mais ela não me entende. Mas por que não procurou? Por que não disse, pastor, me ajuda? No começo, irmão. No comecinho, pastor, eu estou entrando em crise, me ajuda. Mas sabe o que impede as pessoas fazerem isso? Tem uma palavrinha, orgulho. E é por isso que o ensinável cresce, mas o orgulhoso permanece na ruína. Sempre temos como crescer um pouco mais. Sempre, irmãos. Se é na cultura, se é no ensinamento, se é na Bíblia, se é como viver como casais, temos que aprender e podemos aprender um pouco mais. Nenhum casal é tão verdadeiro, tão poderoso, que não possa aprender um pouco mais. E nenhum casal está tão raso que não possa descer um pouco mais. Já ouvi falar de... O porão do porão, a gente pensa que o porão é o limite, né? Às vezes debaixo do porão tem um porão. Sempre podemos cair um pouco mais, mas sempre podemos crescer um pouco mais. Mas esse homem nos ensina, Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente. Quando Priscila e Áquila disse para ele assim, olha, eu quero te falar mais uma coisinha, tem mais um detalhe que vai mudar a sua vida. Ele disse, me ensina. Ele era um homem que adquiria conhecimento. Meus queridos, o próprio Alexandre, que fundou a cidade de Alexandria, foi um homem que deixou muita cultura para nós, inclusive, os achados do Mar Morto, que foi achado em 1948, ali que comprova a realidade da Bíblia, que está ali numa coisa chamada Septuaginta. Quando o Alexandre mandou que 72 homens traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego. E eles guardaram essas cópias e foi achado em 48 e de lá para cá tem comprovado que a Bíblia realmente é verdadeira, porque um homem chamado Alexandre fez isso. Então, irmãos, você pode crescer um pouco mais. Não seja orgulhoso. Queira crescer. Eu não estou bem financeiramente. Conversa com alguém. Me ensina como investir, me ensina. Irmãos, o meu chefe no meu trabalho, eu tenho 40 anos na mesma empresa, 40 anos de serviço público. O meu chefe tem 32 anos. É um menino, é um engenheiro, mas é um menino. E ele me ensina muito, muito. Qualquer dia ele vem aqui com a mulher dele. Ele me ensina muito.
Eu posso ensinar muito a ele também. Ele disse, Misael, eu não tenho nem condições de dar ordem a você. Porque você conhece tudo. Eu disse, você quem pensa, cara. Eu que estou aprendendo com você. Mas não é só de trem, não. Eu posso saber muito de trem. Mas ele sabe muito de como investir, como se comportar. Um jovem, irmãos, que de 31 anos. Aqui para nós, se ele estiver vendo a gravação, cara, eu não estou dizendo a sua conta bancária, não. Mas um jovem que já diz, pastor, se a CBTU fechar, eu tenho condições de passar 5 anos sem trabalhar. Eu disse, what? Eu olhei para ele assim e disse, se a CBTU fechar, eu tenho condições também de passar 1 semana sem trabalhar. E outro meu amigo falou assim, eu tenho condições de passar o resto da vida sem trabalhar. Eu disse, é mesmo, é. Agora eu tenho que morrer amanhã. Eu disse, meu irmão, meus queridos, são pessoas que aprenderam a viver. E é com isso que eu quero aprender. Se junte com quem sabe. Se junte com quem pode lhe ajudar. Se junte com quem está lá. Ó, o que você pode me ensinar? Existe um rapaz que a minha esposa conheceu. O apelido dele é Cabeça. Por quê? O apelido é Cabeça? Você imagina, né? Faça a sua imaginação. É Dinho Cabeça. Mas esse cara, ele tem pouca leitura. Mas ele chegou para trabalhar, irmãos, de servente. E hoje ele é mecânico. Trabalha comigo, é o meu auxiliar. Quase tudo que eu sei, eu já passei para ele. Eu falei para ele que a gente estava em algum lugar viajando. Não sei onde foi que a gente estava e uma máquina quebrou. E ligaram para mim. A máquina quebrou, ele estava lá. Ele disse, esse defeito aí tem que levar para a oficina. Eu não consigo tirar daqui não, pelo telefone. E levou para a oficina. Só que na segunda, terça ele não trabalha. E quando eu cheguei na segunda-feira que ia tirar esse defeito, tinha um monte de áudio dele assim, por favor, não conserte essa máquina sem eu ver. Por favor, pastor, me ajuda, pastor, eu preciso saber o que é isso. Sabe por quê, irmãos? Ele tem sede de conhecimento. Ele disse, eu não nasci para ser um muque. Eu disse, que é um muque? Muque é o que carrega pedra. Ele quer aprender, irmãos, é um homem que é semi-analfabético, mas está aprendendo lá. Eu disse a ele, se você botar na justiça, eu sou testemunha de que você é mecânico. Pode botar lá, que eu sou testemunha. Sabe por quê? Porque eu vejo nele o desejo de crescer. Então, o orgulhoso, ele fica na ruína, mas o ensinável, ele cresce. Diga amém. A terceira coisa que esse homem chamado Apolo me ensina, é que quando somamos nossas forças, ou nossos conhecimentos, nos tornamos mais fortes. É isso que Apolo, ele entendeu. Ele sabia muito, mas quando ele ouviu uma proposta de que saberia mais um pouco, ele disse, me passa para mim esse conhecimento. Eu quero conhecimento. E aí, irmãos, eu quero ler um texto com vocês. O álcool também faz mal, não. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. 1 Coríntios 3, 4, assim. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. E tem um texto que fala assim, eu sou de Cristo. Olha só, esse homem que estava aqui agora ensinando, as pessoas começaram a comparar ele ao próprio Paulo, ao grande Paulo, e até mesmo a Cristo. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de apóstolo, e outros diziam, eu sou de Cristo. Aí ele fala, mas nada disso serve, porque um planta e outro colhe. Sabe por quê? Porque ele se juntou em conhecimento. Ele começou a aprender um pouco mais. Igreja, liderança da Acolhidos, família, queiram andar juntos. Você pode crescer um pouco mais. Aprenda com seus pais, aprenda com seus filhos, aprenda com os pastores, aprenda na rua, aprenda. Se você aprender, você vai crescer. E o pouco que você sabe, junto com um pouco que o outro sabe, junta, dá um muito. E era isso que Apolo entendeu. E é isso que abriu a mente desse homem. E ele chegou falando eloquentemente. Mas quando ele entendeu que ainda faltava um entendimento, ele disse, eu quero aprender. E quando isso aconteceu, as pessoas diziam assim, cara, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, e outros dizem que é de Jesus. Já pensou, ele entrou agora na lista dos melhores, ou não? E aí, irmãos, tem tanta gente que está parado. Tem muita gente, irmãos, que, sabe, eu acho impressionante. Está aqui esse rapaz escondido, ali, Cauã, o nome dele, militar, forte. Mas ele um dia disse, eu quero tocar bateria. Eu quero tocar. E começou a tocar bateria em casa. Uma desgraça, irmão. Os vizinhos indo embora. Não, pai, isso é perturbação. Não dá. E foi. Em apenas alguns meses, ele estava tocando na igreja. Sabe o que eu fico triste? É que tem pessoas que chegam na igreja, permanecem no banco, mas não conseguem aprender um pouco mais. Está essa jovem aqui, bonita. Aqui é bonita. Cauã, né?
Está numa fase, né? Às vezes o jovem é feio, irmão, não é porque ele está amadurecendo, viu? É que ele está passando, né? É uma transição. Eu creio, em nome do grande, que ele vai melhorar. Mas já, William, está aqui, ó, uma jovem. Sabe quem vai pregar quarta-feira aqui? É ela. Venham todos, venham. Sentem todos com os olhos arregalados. Existem dois medos no meio das pessoas, dois medos, em todo mundo. Primeiro medo, uma doença grave. Sabia que tem uma doença que o pessoal não diz nem o nome? Uma vez a pessoa disse assim, rapaz, minha mãe morreu daquela doença. Eu disse, qual? Eu disse, daquela. Eu disse, sim, mas qual doença, cara? Daquela, pastor. Meu Deus, eu não conheço tua mãe não, cara. Daquela, e disse assim, CA, e correu. Disse, câncer, eles... Doença grave, o primeiro medo. E o segundo medo, falar em público. E é por isso que da igreja, onde saem os grandes pregadores, os grandes oradores. É da igreja que saem os grandes músicos. Michael Jackson, Elvis Presley. Todos eles cantaram na igreja. Porque aprendem a enfrentar esse segundo maior medo. E você está no caminho certo, querida. Está no caminho certo. Quarta-feira estaremos aqui, de olho. E serei muito abençoada. Amém? Então, irmãos, quando você vai acumulando conhecimento, você vai crescendo. Na sua família, na sua casa, na sua empresa, você vai crescendo. Como casar, Hernando e Elida? Quanta coisa a Elida sabe? Quanta coisa você sabe? Vocês têm passado um para o outro? Eu sempre digo, irmãos, que a pastora ela né, ora muito, tal, é mulher assim mesmo. E ela gosta de estudar. Outro dia eu cheguei em casa e ela estava lá, dentro de um livro. 1000 maneiras de ser uma pastora de excelência. Eu cansado do trabalho, irmão. Eu olhei para 1000 maneiras. Meu Deus amado. Eu fui lá na nossa livraria. 10.000 maneiras de ser um pastor de excelência. Que eu tenho que correr. Ela fala, eu aprendo. Eu falo, ela aprende. A gente vai, irmãos, a gente vai viajando juntos. E vamos pregando um para o outro. Você vai falar sobre isso? Vai falar assim. Nós estamos aprendendo. E é isso que, somando as nossas forças, você vai crescendo. Somando as forças dos pastores Lito e Nega, vocês vão crescendo. Somando a força da família, você vai crescendo. E quando eu falo somar força, eu falo a força financeira. Lília e Flavinho. Faça isso. Força financeira. Isso, aqui não tem ninguém assim não. Tem lugar que a mulher não sabe quanto o homem ganha. Mas aqui todo mundo aqui sabe. Não é? Não sabe. Tem lugar, irmãos. Sabe que tem lugar? Existe lugar que a mulher nem o homem tem a senha do celular, muito menos chave Pix e do banco. Como é que pode isso? Não é, irmãos? Não é, irmão? Está todo mundo aí? Tem alguém aqui dentro da igreja? Não sabe, irmão? Um amigo meu, ele diz, toma banho, o celular fica dentro do banheiro. Ele está assim, ó. Outro dia outro amigo meu... Tá rindo. Outro dia um amigo meu, e crente, ele é crente. A mulher dele chegou, ele estava assistindo televisão, a mulher dele chegou e fez, o que é isso aqui no seu celular? Ele disse que a alma dele e o espírito começou a sair devagarinho assim. Esse o que? O que é isso no seu celular? Esse o que? Me fala, ele é crente, irmão. Diga isso aqui, meu bem, o que é isso aqui? Esse o que? Ele foi desmanchando a cara, o que é? Esse trinca que está aqui, ó. É que caiu. Por que ele teve tanto medo, hein? Mas é uma sociedade tão estranha que eu também se assusta. Eu não fiz nada. Eu sou homem do bem. Seja um casal que cresce junto. Some as forças financeira, educacional, né? Na educação. No saber. Nas atividades. Hoje, irmãos, foi todo mundo lá para casa. Só faltou Rodolfo hoje lá em casa. Oh, glória, né? Cada uma, não sei que tem pessoas, usam um prato só, gente. Mas bota um prato, um pouquinho, bota o prato, então. Quando eu olhei, estava todos os pratos. Tudo lá. E Priscila e Júlia, e André que estava lá, não tem essa, né? Não foram ajudar, não. E eu olhei, gente, né? Desculpa, mas assim mesmo, vocês foram convidados, né? Convidados. E a pia aumentando. A pia aumentando. E eu olhando essa mulher linda, com as unhas feitas quinta-feira. Eu peguei a bucha e disse, Senhor, por favor. E comecei a limpar prato a prato.
E o pior, que sabe que eu comecei a limpar, ela disse, olha que joia! Ela disse, lavando o prato. Aí a Júlia falou assim, como se ele não lavasse, né, mãe? Ele lava prato todo dia. Ela disse, olha que bom, aí eu lavando lá, irmão, já estava, né? Aí depois ela começa, aí a mulher é assim, toda mulher é assim. Aí começa a procurar pela casa toda, onde tem coisa suja. Quando eu estava terminando, mas tem esse prato ainda, eu... Quando eu estava saindo, esse colher aqui, eu digo, isso aqui, ó, lame na boca, você está sujando para me lavar? Toda mulher faz isso, se aproveita do homem, né? E eu lá só disse, porque eu sou um homem bom, porque eu sou um homem bom. Irmãos, as forças, eu fazendo isso, eu estava dando a ela a chance de descansar um pouco mais. Não tira a minha honra. Não tira. Coloca um cansaço medonho, né? Mas não tira. Cadê Fábio? Lave prato, Fábio. Fábio está crescendo, gente. Eu vou dar uma honra a você. Ele já lava a xícara dele quando ele usa. Que bênção, né? Cadê Jane? Hein? Jane está na aula, né? Que coisa boa, né? Já lava o prato dele. Um crescimento enorme. Junte as forças. Cuide da sua casa, irmãos. É mais forte. Já dizia alguém. A união faz açúcar, né? A fábrica União, né? A união faz a força. Então, juntos os dois. No instante acaba de limpar, irmãos. Mas se um só fica trabalhando, outro fica cansado. Mas quando você se junta, você vai ter um trabalho a menos, uma força a menos, um cansaço a menos e um crescimento a mais. Digam amém. E para encerrar, diga... Não, mas tem que encerrar mesmo, porque tem culto, hora para começar e hora para terminar. Não é porque eu sou pastor que tem que falar o tempo todo, não. Vamos lá, tem que terminar. É por isso que eu quero terminar quando eu comecei. O ensinável, ele cresce. O ensinável, ele cresce, irmão. E aí esse homem chamado Paulo me ensinou e me ensina até hoje o crescimento. E aí você pode fazer uma pergunta a você mesmo, por favor, não responda em voz alta. Qual a área? Qual a área que você precisa aprender mais um pouco? Essa é uma boa pergunta. Para quem? Para mim não, pergunta para você mesmo. Eu tenho minhas áreas. Qual é a área que te perturba? Qual é a área que você diz, poxa, eu não estou bem nisso. Nisso eu tenho que aprender um pouco mais. Apolo achou Priscila e Áquila. Você pode também achar. Casais, nós temos líderes de casais aqui na igreja. Liga para ele, incomode ele. É para ligar meia-noite, 2 da manhã. Ô Carlão. Carlão, você estava dormindo? Hoje Luca estava lá em casa. E só avô, irmão. Eu não tive muita intimidade com meu pai. Meu pai era meu super-herói. O apelido dele era Homem de Pedra. Ele não ria, não fazia nada. Era aquela pedra lá. Mas eu acho impressionante como o Luca, a intimidade que ele tem. E hoje eu, tentando botar ele para dormir, não dormiu, não quis dormir. Eu disse, mano, você não quer dormir? A gente chegou aqui em casa hoje, 1h pouca da manhã, né? A gente chegou 1h pouca da manhã, irmãos. Eu dormi, mas peguei aquele sono bom. Quando eu me acordei, estava amanhecendo. Sabe que hora era? 2h15. E eu sem sono nenhum, assim, olho seco. Meu Deus, eu preciso dormir. Me segurei e dormi. Me acordei 5h10. Eu senão ia trabalhar hoje, né? Mais um pouquinho, Deus. E depois eu fui trabalhar. E depois fui buscar eles lá na casa deles. E à tarde eu disse, eu preciso descansar um pouquinho. Eu disse, Luca, ele está aí, ó. Você não quer dormir? Ele disse, vovô, eu vou sair. Eu disse, então, vá com Deus. E eu dormi. Aquele sono bom, irmão. Quando eu estava dormindo assim, eu sentia aquele peso, aquela opressão. Eu querendo acordar. Quando eu me acordo, sabe quem era? Ele. Deitado em cima disso. Vovô, o senhor está dormindo? Eu disse, estava. Eu estava. Ele disse, vamos brincar? Cara, tu não quer dormir, não deixa eu dormir. Mas isso é intimidade, né? Isso é bom. Deixe fazer. Irmãos, o ensinável cresce. Então você precisa se unir, dizer, eu quero crescer. E perguntar qual é a área que eu não estou ainda perfeito. Só você sabe, então liga para Carlão. De madrugada. Ligue para ele. Carlão, eu tenho uma pergunta. Eu posso me separar? Não. Vai dormir que passa, gente. Liga para os líderes de jovens. Jovens estão aqui, tem um bando de jovens bonitos, tem umas meninas bonitas na igreja, ô glória, né? Mas comem, vão lá para casa. Eu estou pensando, depois do dia 20, tem que ser depois do dia 20, que vai sair meu ticket, viu?
Antes não, porque só no dia 21 a gente pode resolver, porque, né? Vocês jovens, ligue para Priscila, liga para Tainara. Cadê Tainara? Está lá fora, está na salinha. Liguem. Os meninos, liguem para Rodolfo, liguem para Marcelo, para Vanessa, liguem. E aí? Eu estou aqui em casa, porque jovem é assim, né? Eu estava olhando na TV. Tem uma que vai fazer uma pergunta para mim, já estou sabendo de uma pergunta. Vou ligar para o pastor agora. Estou lendo Apocalipse. Estou lendo Apocalipse e tem um anjo que é um diabo. Eu digo, que é isso, gente? Essa pergunta é para Geniel, não é para mim, não. Amém? Né? Que anjo ruim, né? Da minzinga. Primeiro que me explica que é minzinga, né? Irmãos, você pode crescer. Qual é a área que você está preso? Qual é a área que você não desenvolve? Olha para a tua vida, para o teu histórico. Quem sabe é você. Não é pastor, não. Meu irmão, se eu tivesse condição de saber o futuro numa bola de cristal, com certeza eu não queria saber os teus pensamentos. Mas tem uma coisa que eu queria. A mega cena da virada. Mas fica vendo, não. Então você, quem sabe, entra, faz uma análise, olha para dentro de você e diz, onde eu preciso crescer um pouco mais? Onde eu não sou um homem maduro, irmãos? Onde eu não sou uma mulher madura? Onde eu não sou um pai eficiente, eu não sou um marido, ou uma esposa, uma mãe? Onde? Faça a pergunta e procure quem pode lhe ajudar. Não seja orgulhoso. Tem perguntas que tem situações que parecem tão simples, mas está te incomodando. Tem situações na família que está ali, aquele que eu falei, né? Irmãos, o que acaba casamento, né, Carlão? Não é grande coisa, não. Adulterou, tá, dá problema, realmente dá. Mas o que mais destrói casamento é detalhes tão pequenos. Detalhes. É aquela toalha molhada, né? Aquela tá incomodando ali, meu Deus, a mulher vai ali, só assim, ó. Quando você vê sua mulher batendo na perna assim, ó, é bronca. É as mal explicações que não dá. É escondido as coisas. É um celular dentro né, escondido. Cara, o que é? O celular que está guardado. Por quê? Isso dá uma incerteza no outro. Qual é a área que você precisa crescer? Eu não sei, irmãos. Eu sei as minhas. Eu sei que eu procuro. Eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto de estudar, irmão. Qualquer coisa que eu tenho dúvida, eu já estou procurando. Porque eu preciso crescer. Porque eu quero crescer. Porque eu quero conduzir a minha esposa para um patamar melhor. Eu quero conduzir a igreja para uma situação melhor. Mas tem pessoas que estão da mesma forma, do mesmo jeito, anos e anos. Porque talvez, tenha uma coisa chamada orgulho. E o orgulho impede de você pedir ajuda. Irmãos, eu sempre digo, em todo lugar que a gente vai, quando termina, a gente ora pelas pessoas. Quando eu estou sentado, que uma pregação me toca, quando o pastor diz, quem precisa de oração? Eu não tenho problema nenhum, sendo um pastor, de ir à frente. Pode orar por mim. Eu quero orar, eu quero que você ore. Eu quero crescer nessa área. Mas tem pessoas, irmão, que quando um assunto tocou nele, ele acha até que o pastor está uma pregação de carapuça. Poxa, o pastor falou exatamente o que eu estou passando. Exatamente o que o Espírito está dizendo para você. Mude, cresça, renove. Não é o pastor. Você tem um amigo especial chamado Espírito Santo. Que zela, que te ama, que está ao seu redor. Eu ouvi uma frase esses dias, irmão, que diz assim: quando Deus tirar alguém do teu convívio, quando Deus tirar alguém do teu ciclo de amizade, quando Ele fizer isso, é porque Ele ouviu coisas que você não ouviu. É porque Ele sabe de coisas que você não sabe. E Ele está te preparando, te colocando numa amizade nova. Isso é uma verdade, irmão. É uma verdade. Deus está sabendo de coisas que você não está sabendo. Deus sabe o amanhã. E é por isso que você está hoje aqui, Deus dizendo, eu sei o teu amanhã. E é por isso que você está na igreja hoje. Porque eu tenho algo com você. Irmãos, eu preguei há uns 2 domingos atrás sobre o caos, lembra?
O Deus que opera no caos, que antes, no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O 2 fala assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Ele estava gerando algo. Deus está gerando algo em nossa vida, em minha vida, nessa igreja. Ele está preparando, irmãos. E é num culto, pastor Lito. É num culto que ele começa a dizer, é hoje, é hoje, é hoje. Deus começa a gerar, irmãos. Aquilo que você pensa que quer para a tua destruição, mas é Deus dizendo, eu tenho algo novo. Nós falamos sobre Daniel capítulo 1. Daniel, que era um príncipe na terra dele, conduzido como um escravo. Já pensou, irmãos, Daniel sendo conduzido como escravo, levando chutes e empurrões. Um homem que era acostumado a viver num palácio, agora todo sujo, cheio de poeira, rasgado, talvez o olho roxo. E o homem, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, dá uma proposta para ele. Se você comer a minha comida, se você beber a minha bebida, se você falar o meu idioma, você vai ter uma vida próspera. Você vai ser igual a mim. E aquele homem, talvez, os outros assim, é uma boa proposta, não é? Enfileirados todos ali. E aí? Nosso Deus nos abandonou, a gente está aqui como escravo. Não é melhor a gente servir a esse Deus daqui, esse Babilônia? E a Bíblia diz que Daniel olhou assim. A mesma frase, talvez, Josué disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu não quero comer essa comida não. Eu não sei vocês, eu não quero falar esse idioma não. Eu quero permanecer servindo a Deus. Irmãos, aquele momento crucial na vida de Daniel, sabe o que mostrou para ele? Ele não entendia, mas cada caminhada que ele dava como escravo, talvez amarrado, sendo chutado, empurrado, era o Espírito Santo de Deus pairando. Eu estou preparando você para ser o maior profeta de Israel. Você vai falar para 3 reis, você não sabe disso. Talvez, irmãos, você esteja nesse caminho. A sua empresa não está lá, essas coisas. E tu diz, mas eu tenho um plano para você. Você não vê, eu estou vendo. Você não sabe amanhã. Você não sabe o convite que você vai receber amanhã, terça, quarta, quinta. Você não sabe. Mas eu sei. Eu estava pregando em Ponta de Pedra, irmão, um dia. Lá numa terça-feira, me lembro como hoje, uma terça-feira, fui lá pregando, lá eu e Feijão, estavam lá pregando, e lá teve uma hora de dizer, a hora do dízimo de oferta, eu não tinha um tostão, estava só com 10 reais na carteira. Eu disse, Feijão, tu tem quanto aí? Ele disse, eu não tenho nada, pastor. Eu disse, misericórdia, bicho. E eu peguei aqueles 10 reais, disse, então 5 meus e 5 teu, tá bom assim? Ele, oxe, tá beleza, jovem, né? Tá bom demais, pastor. É isso aí, mano. Eu disse, poxa, e foi lá, eu e ele, né, de mãos aladas, e colocamos ali. E quando a gente colocou um homem chamado Isaac Trovão, olha o apelido do cara. Ele fez uma oração, irmão. Deus, faz milagres. E eu lá com a mão. Sabe, o problema é soltar o dinheiro, irmão. Meu Deus, solta. Faz milagre. E naquele mesmo dia, eu recebi um telegrama da CBTU. Cheguei em casa, antigamente era telegrama, né? Tinha lá uma mensagem, olha, estão chamando para tu fazer exame médico. E Feijão? O pai dele foi morto, infelizmente, num acidente pelo nome da Vera Cruz, lá na curva do Caranguejo, Jabotão. Naquela mesma semana, a sentença saiu. E a mãe dele foi aposentada e eles receberam um bom dinheiro. Deus que opera no caos. Meu irmão, você não está sabendo não. Talvez o que tem te impedido de crescer seja uma pequena dose de orgulho. Mas hoje Deus diz, por favor, se humilha. Tem um texto que diz, se humilhe diante da potente face do Senhor. Se humilhe um pouco mais. Pastor, eu vivo tão humilhado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Na minha Bíblia e nem na sua Bíblia tem um texto que a gente usa muito. Os humilhados serão exaltados. Isso não tem na minha nem na sua não, Bíblia não. Mas o que tem na Bíblia? Aquele que se humilha, o Senhor exalta. É por isso que o texto diz que Jesus desceu aqui na terra e humilhou-se a si mesmo e o Pai o exaltou. Uma atitude de Jesus foi de se humilhar. Às vezes nós precisamos, você precisa e eu preciso me humilhar para que eu possa crescer um pouco mais. Eu possa ir avante, irmão. Meus queridos, eu chamo o Rafael para cá. Vem para cá, Rafael. Eu quero orar. Eu peço que, se você puder, por favor, pergunta a você mesmo.
Faz uma autorreflexão. Faz uma análise. Estamos chegando no final do ano 2025. As portas de 2026. Irmãos, só abrindo, enquanto o pessoal está chegando, a terra vai passar por uma grande mudança. Estude sobre isso. O Papa ganhou o cavalo branco, vocês viram? Vai para Apocalipse. Você que está lendo Apocalipse, vai ver lá o que significa isso. Um dia eu vou pregar sobre isso. O Papa ganhou um cavalo árabe branco. O Papa disse que Maria não salva, que Jesus é quem salva. O Papa abriu uma sala de oração dentro do Vaticano para pessoas de outra religião muçulmana. Alguma coisa está acontecendo. Vai para a Bíblia. Mas enquanto não acontece, se humilhe um pouco mais. Se humilhe um pouco mais, homem. Se humilhe um pouco mais. Eu sei que a gente carrega um peso de glória, mas se humilhe um pouco mais. Mulher, se humilhe um pouco mais, mulher. Se humilhe um pouco mais. Se dobre diante do Senhor. Se analise agora qual é a área que você precisa crescer um pouco mais. Em que você precisa crescer um pouco mais. O que Deus tem te exortando. Você vai frequentemente dar um passo para frente e 3 para trás. Anda um pouco mais. Sempre caindo naquilo. É porque tem um sinal aí para você mudar. Tem aí um gatilho para ser transformado na tua vida. E Deus quer revelar para você. Deus é um Deus de cura, amém? Deus é um Deus de prosperidade, amém? Deus é um Deus que muda. Mas muda quando eu mudo. Muda quando eu declaro, Senhor, preciso de ajuda nessa área. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser assim. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele mude minha vida. Eu preciso. Eu não aguento mais eu mesmo. Espírito Santo, por favor, toca em minha vida, toca em nossas vidas, Senhor. Pai, essa noite nós oramos para que seja uma noite de transformação, uma noite de libertação, uma noite, Pai, de convicção de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Por favor, Deus, por favor. Essa área, Pai, essa área que tanto nos bate, nos machuca. Como disse Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ele disse, eu tenho um espinho na carne. E a resposta de Deus foi, a minha graça, ela te basta. É a graça, é o perdão. Graça vem de graxa, é o óleo que lubrifica, para que não haja estrago nas engrenagens. Peça a Deus agora, por favor, peça a Deus. Deus, olha para minha família, olha para minha casa. Eu preciso ver algo novo. Eu não posso viver das mesmas coisas do passado. Estamos entrando em 2026 e parece que nada está mudando. Ano após ano, vai acontecendo. Palavras proféticas acontecem. Palavras, textos que diz que nós seremos o ano mais próspero, o melhor ano de nossas vidas. Mas não muda nada porque você está fazendo as mesmas coisas. Quem faz as mesmas coisas sempre terá os mesmos resultados. E Deus nos chama hoje para uma mudança, dar um passo a mais, se entregar a Jesus. Jesus, muda a minha vida, por favor. Espírito Santo de Deus, toca agora em minha vida, toca agora em nossos corações, todo coração de pedra, como foi ministrado algumas semanas atrás pela irmã Denise, em nome de Jesus. Todo coração de pedra que está escrito lá em Ezequiel 36, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Eu tirei do teu espírito e colocarei do meu espírito. Todo coração de pedra agora caia por terra, que haja um amolecimento, que o óleo do Senhor possa lubrificar o nosso coração. Pai, nós temos orado, Pai, para que nós possamos chegar aqui como terra fértil, e não a terra rochosa, e não a terra de espinhos, e não a terra rasa. Mas nós queremos ser um coração fértil, um coração regado, um coração preparado, para que quando a palavra cai ali, haja uma transformação. Eu oro agora em nome de Jesus. Esse homem não aguenta mais, ele precisa mudar. Ele vive se escondendo, mas hoje Deus está chamando você para dar um passo a mais com Ele. Você mulher, você homem, você família, você empresário. Deus, por favor, você, nós pastores, líderes, não se acostume
Cresça mais, ministre louvor. Não se acostume, não se acostume. Cresça um pouco mais, cresça um pouco mais. Nesse lugar, tu és real. Senhor Jesus, vou me entregar totalmente. aleluia, aleluia, totalmente, Jesus. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar Ele. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, Aleluia. aquilo que me custa ouvir O meu clamor, ao teu clamor. mais vale, Senhor. Mais vale um dia no centro do teu querer. Isso é que é bom pra mim, Senhor. Longe de ti, Senhor, eu não quero, Senhor. Eu quero me aproximar de ti, Senhor. Eu quero ser apaixonado por ti, Senhor. Fonte, minha colheita. Aleluia, 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 aleluia. Mais vale, Senhor. Eu quero ficar em tua presença, Senhor. Nesse lugar, tu és real. Oh, Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. Rompa com orgulho agora em nome de Jesus. Dê aquele passo que o Senhor tem chamado a você há muito tempo. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar, Senhor, e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos. Ele está atento a você. É o seu clamor, é o seu clamor, é o seu clamor, é o seu pedido. Ele está te ouvindo agora. Ele está vendo Mas tua batalha. vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero fazer um convite a você. Talvez a Bíblia diz que o Senhor bate na porta do nosso coração. Ele usa uma canção, ele usa um abraço, ele usa uma igreja, ele usa uma pessoa, ele usa uma ministração. Mas o que ele mais gosta é bater na porta do nosso coração. Está escrito no livro de Gênesis: eis que o pecado bate em tua porta e cabe você dominar. Mas no livro de Apocalipse também está escrito que Jesus, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Cear é se alegrar, cear é curtir a vida. O Senhor está
está batendo em nossas portas, igreja. O Senhor está batendo em tua porta, no teu coração. Ele está chamando você, Ele quer você, Ele quer um encontro com você. Chega, 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 chega. Acaba com esse orgulho. Ele está batendo na porta. E você quer o que mais? O que você quer mais? Quer o que? Ele bate, ele fala. É canção, é palavra, é abraço, é sorriso. Mas hoje ele especialmente está dizendo: abre a porta, abre a porta. Eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero te abraçar, eu quero tornar você filho de Deus, irmão de Jesus. Mas vale um dia, vá se preparando agora, se prepare. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. É o Senhor que se dobra, é o Senhor que se dobra. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu querido irmão e irmã, Deus está dizendo que você até hoje não experimentou. Você não experimentou Deus. Você não experimentou Deus. Você tem andado de porta em porta, de casa em casa, de igreja em igreja, mas você ainda não experimentou Deus. Um Deus que traz paz, mas um Deus que traz paz no meio da guerra, no meio da luta. É esse Deus. E eu quero fazer um convite para você. Se você sabe que Ele está batendo na porta do teu coração, se Ele sabe que não foi nesse dia, mas faz dias que Ele diz: eu quero ter um encontro contigo. Não importa o tempo que você tem de igreja, não importa quem você é na igreja, mas Ele está te chamando, irmãos. Obedeça a Ele, não obedeça ao pastor, obedeça a Ele, obedeça a Ele, obedeça a Ele. Se você está aqui hoje e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar para Jesus, por favor, não feche a porta do seu coração. Se você está aqui, levanta uma das mãos e diz: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. A igreja ora mais um pouco. Ore por você mesmo, irmão. Ore por você mesmo. A coisa é pessoal. A coisa é pessoal. A coisa é pessoal. Onde você está? Que Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo: olha, eu quero cear com você. O pecado bateu, e você talvez tenha deixado, mas hoje Ele está dizendo: eu quero entrar, eu quero cear, eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Você que hoje entregar e voltar para Jesus, se Ele está batendo, irmão, não importa, pastor, eu já estou tanto tempo na igreja. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando quem quer voltar para Jesus, voltar ao primeiro amor, voltar a Ele. Você está aqui? Levanta as mãos, por favor. No meu espírito, irmão, no meu espírito, eu sinto que tem pessoas aqui que querem fazer, mas aí a pregação fala: eu tenho medo, eu tenho orgulho. Eu quero orar também, irmãos. Ah, não quer vir não, tudo bem. É um direito seu. É um direito seu. Mas eu quero orar também. Há um mover diferente aqui nesse lugar. Há um mover diferente nesse lugar. Há um mover nesse lugar. O Espírito está se movendo nesse lugar. E quando Ele vem, irmãos, o Espírito nunca perde a viagem. Nunca. Nunca. Ele se move. Ele se move. Ele se move. Ele se move. A Bíblia diz que Ele vai pairando. Ele vai chocando. Ele vai preparando. E Ele está aqui nesse lugar. Cada canção, cada oração era o Espírito preparando. É o Espírito. Ele quer curar. Ele quer curar. Ele quer libertar. Igreja, por favor, igreja, se você puder, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E eu peço em nome de Jesus que todo homem e toda mulher que seja cheio do Espírito Santo, procure alguém para orar. Procure alguém para liberar algo sobre essa pessoa, direcionado pelo Espírito. Toda pessoa que entende isso, comece a orar. Que a igreja agora entre, irmãos, num tempo de oração, num tempo de guerra, sabendo
tempo, um novo tempo, um novo tempo. É um tempo de graça, é um tempo de unção. A igreja celebra, a igreja se alegra, a igreja se alegra, a igreja se alegra. Oh Deus, por favor, Deus. Ora igreja, ora igreja, ora igreja. O Espírito Santo está se movendo, ele está se movendo. A maior ação do Espírito Santo é a salvação, não é a cura, mas é a salvação. É o óleo crescendo. Cura, liberta, salva. Cura, liberta e salva. A minha fonte é o teu amor. Olha a igreja, olha um pouco mais, igreja. Olha um pouco mais, igreja. Olha um pouco mais, igreja. Olha um pouco mais. Está acontecendo a unção desse lugar. Se expandindo aos vizinhos. Nós temos 3 vidas, 3 importantes vidas, 3 importantes vidas que Deus está marcando hoje. Eu já estou muito satisfeito, mas por amor a alguns, eu queria dizer para você que está nos visitando aqui, meus queridos amigos de João, eu queria dar uma palavra direta para você e as 2 amigas que estão lá atrás. Eu queria dizer uma coisa para vocês, e falo dentro de toda a igreja. Vocês sabem o que Deus está fazendo na vida de vocês. Vocês sabem. Não convido vocês para ficar nessa igreja, não. Mas convido vocês para fazer uma entrega. Uma entrega. Eu digo isso com todo o temor, mas com todo o amor. Porque Deus tem um plano perfeito para vocês. Deus tem um plano perfeito para vocês. Escuta o que eu estou falando. Escuta. Deus vai dar um sinal a vocês. Deus vai dar um sinal a vocês. E vocês vão saber que esta palavra é verdadeira. Deus vai dar um sinal. Prepare-se. 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 Aquilo que você cochichou, que ninguém ouviu, Ele ouviu. E Ele vai honrar. Ele vai honrar. A dúvida, a pergunta, o temor, o medo, Ele vai honrar vocês. Prepare vocês 4. Escutem o que eu estou falando. Como profeta de Deus, eu digo: Deus está marcando a vida de vocês. Deus está marcando. Vocês compreendem isso? Compreendem isso? Aleluia. 4, Pastor El, por favor. Recebe ela, recebe meninas. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus marca encontro com alguém, não tem como escapar dele, não. Oh, Espírito de vida, o Espírito de vida está aqui, irmãos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele age ainda até hoje. E Ele está agindo aqui nessa noite. Faz tempo que Jesus vem trabalhando no coração delas, elas só não sabiam. Elas só não sabiam como. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Queridas, olhem para mim agora. Todas vocês. Coloca a mão no coração.
coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abro meu coração para o Senhor governar. Eu abro mão de todo o pacto que eu fiz com o inimigo, consciente ou inconscientemente. Mas hoje eu entrego a minha vida a Jesus de forma consciente, para ser meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada, porque neste momento a festa nos céus. Nós não sabemos como este milagre acontece, mas nós cremos na tua palavra, que diz que agora cada uma dessas meninas que aceitaram Jesus se tornam habitantes